Operação Lesa Pátria. Polícia Federal deflagra a 28ª fase da ação com foco nos financiadores dos atos de 8 de janeiro de 2023. O vice-presidente da República em Santa Catarina, Geraldo Alckmin, se encontra com empresários em Joinville, no norte do estado. A estação mais fria do ano. Nossos repórteres mostram o que esperar do inverno de 2024, que começou nesta quinta-feira. Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma espanta a má fase e derrota o Atlético Goianiense de virada, fora de casa. Um debate sobre o futuro das cidades brasileiras. Encontro Nacional de Arquitetos discute mudanças climáticas nas cidades. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta quinta-feira com a 28ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada hoje pela Polícia Federal para investigar os financiadores dos atos de 8 de janeiro do ano passado. 19 mandados foram cumpridos aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de busca pessoal. A operação foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal com o objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro do ano passado, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em Brasília foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições. Além de Santa Catarina, outros mandados judiciais estão sendo cumpridos nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Ao todo, somam 27 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, que determina a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. A apuração estima que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar aos 40 milhões de reais. A operação investiga os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Para falar deste assunto, Cláudio Prisco Paraíso aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma fase da Lesa Pátria. Prisco, agora o foco são os financiadores daquilo que a gente viu agora há pouco nas imagens. Rodrigo, eu acho muito curioso. 28ª fase, com base em 4 inquéritos ilegais, imorais e inconstitucionais criados, os inquéritos pelo Supremo Tribunal Federal, pela batuta de Alexandre de Moraes, que usa a Polícia Federal para esse tipo de investigação do golpe de 8 de janeiro. Não houve golpe. Golpe está vendo agora. O que o Supremo está fazendo na figura de Alexandre de Moraes, isso sim é um golpe de Estado. Que conversa mole, papo furado, Estado democrático de direito. Isso tudo para quê? Para amedrontar, intimidar. Olha, fiquem atentos. Se forem às ruas se manifestar, cuidado, acabam presos. E os verdadeiros vândalos que depredaram patrimônio público, esses sequer são investigados. Continuam no anonimato da postura adotada pelo Supremo, que atrás destes, o Supremo não vai, não. Ele deixa o pessoal correndo solto. É seletivo nas suas investigações. Apenas de um lado. Do outro, vista grossa. Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até daqui a pouquinho com mais informações. Olha, 2 operações foram deflagradas hoje pela Polícia Civil Catarinense. Uma delas foi a 6ª fase da Operação Novo Número. A outra foi a 4ª fase da Operação Espiravite. A 6ª fase da Operação Novo Número cumpriu 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, e também em Diadema, em São Paulo. A investigação mira autores de um golpe no qual os investigados se passavam por filhos das vítimas para exigir transferências de dinheiro.
Os crimes foram cometidos em vários estados do país. O foco nesta fase foi chegar aos responsáveis pela abertura das contas bancárias usadas para receber o dinheiro, além dos envolvidos que faziam o contato com as vítimas. O ex-prefeito de Pescaria Brava, no sul do estado, Davidson Souza, foi alvo da 4ª fase da Operação Expiravit. A ação cumpriu 8 mandados de busca, apreensão e sequestro de bens, no valor de R$1.700.000, nas cidades de Tubarão e Laguna. A investigação apura desvio de dinheiro público, superfaturamento e outras fraudes cometidas em contratos da Prefeitura de Pescaria Brava com uma empresa de Laguna. Vale lembrar que Davidson já havia sido preso na primeira fase da Operação Mensageiro, em dezembro de 2022, que investiga fraudes em licitações da coleta de lixo na cidade. O ex-prefeito cumpre prisão cautelar com o uso de tornozeleira eletrônica. A Polícia Militar apreendeu 670 quilos de maconha em Palhoça, na Grande Florianópolis. A droga estava em uma oficina no bairro Passa 20 e foi localizada após os PMs abordarem um homem com 5 quilos de maconha em um carro. Dentro da oficina, além dos tabletes de maconha, os policiais apreenderam mais 1 quilo de cocaína. O homem de 25 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Palhoça. E um aluno da Escola Estadual de Timbó, no Vale do Itajaí, invadiu a unidade e tentou esfaquear uma das funcionárias. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Clara Donner. O adolescente burlou as medidas de segurança e entrou no local armado com uma faca. Vejam só, ele tentou ferir uma psicopedagoga da unidade. Apesar da grave situação, a mulher não se feriu. Em nota, a escola informou que outros funcionários pegaram a arma do aluno e o levaram para a diretoria. O Conselho Tutelar, a Polícia Militar e a família do estudante foram acionados e ele foi levado para a delegacia. E foi condenado a 8 anos de prisão o empresário que provocou o acidente que matou 2 jovens na BR-470 no dia 23 de fevereiro de 2019. Durante o júri, que durou 16 horas, os promotores de justiça se revezaram na acusação do caso, conhecido como o acidente do Jaguar. Evânio Prestini dirigia um carro de luxo por volta de 6 horas da manhã do dia 23 de fevereiro de 2019, na altura do quilômetro 43 da rodovia federal em Gaspar, quando invadiu a pista contrária e bateu contra o carro no qual estavam as jovens. O acidente provocou a morte de Suelen Edler da Silveira, de 21 anos de idade, e Amanda Grabner Zimmermann, de 18 anos. Evânio pode recorrer da sentença em liberdade. E um homem morreu em um acidente na BR-163, em Dionísio Cerqueira, extremo oeste do estado. A batida envolveu uma carreta com placas de Enéas Marques, no Paraná, que transportava dejetos de animais, e um caminhão com placas de São José do Cedro. O motorista da carreta informou que estava parado na barreira da empresa que reforma a rodovia quando foi atingido pelo caminhão cujo motorista morreu no local. Polícia Rodoviária Federal, IML, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência. Olha, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram o Atlas da Segurança 2024. A publicação trouxe até dados positivos para Santa Catarina. Eu tenho alguns deles aqui no nosso telão, vamos conferir? Primeiro, a taxa de homicídios entre as capitais brasileiras. Florianópolis aparece com a menor taxa entre as capitais do país, 8,9 homicídios por 100 mil habitantes. É a capital mais segura do Brasil, à frente de Brasília, 13, Cuiabá, 15,2 e São Paulo, 15,4 mortes por 100 mil habitantes. Vale ressaltar também que a capital catarinense foi uma das únicas que não teve mortes ocultas em 2022, base dos dados, ou seja, crimes violentos com causa indeterminada. Outro dado positivo, das 5 cidades com mais de 100 mil habitantes, com as menores taxas de homicídios por 100 mil habitantes, 3 são aqui de Santa Catarina. Inclusive a líder nacional, que é Jaraguá do Sul, com taxa de apenas 2,2 crimes por 100 mil habitantes, homicídios. Depois vem Atibaia e Botucatu, cidades de São Paulo, 3,2 e 3,4, respectivamente. E depois mais 2 catarinenses. Tubarão, no sul do estado, 3,6 e Brusque, 4,2 mortes, assassinatos por 100 mil habitantes. E para fechar, os dados estaduais.
Santa Catarina tem registrado queda ano após ano nos homicídios por 100 mil habitantes. Eram 10,7 em 2019, baixou para 10,1 em 2020, 9,7 casos por 100 mil habitantes em 2021 e em 2022, 9,1 mortes por 100 mil habitantes foi a taxa. E essa aqui de 2022 é a segunda menor do país, atrás apenas de São Paulo. E se considerar o período entre 2017 e 2022, Santa Catarina teve uma redução importante, bem significativa, 40,5%, uma redução nesses índices que a gente acabou de mencionar. A seguir no Band Cidade, mais informação, mais opinião com Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, vice-presidente Geraldo Alckmin se reúne com empresários em Joinville, no norte do estado. Os detalhes logo após o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. O presidente, ou melhor, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve hoje em Joinville para um encontro com empresários do setor da construção civil. Os detalhes com o repórter William Tenório. O Enafer 2024 é o maior evento de debates e palestras do setor de ferramentarias do país. Esta edição está sendo realizada em Joinville, maior parque industrial de Santa Catarina, e que reúne mais de 400 ferramentarias, colocando a cidade como referência no setor metalmecânico. O evento contou com a presença de autoridades locais e do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O setor de ferramentaria é composto, na grande maioria, de micro e pequenas empresas. Esse setor é o que mais está preocupado com a crescente alta do dólar em relação à moeda brasileira. O governo federal afirma que está trabalhando para que o mercado e as operações das empresas não sejam afetadas e criticou o Copom, que não reduziu a taxa Selic, e o Banco do Brasil em manter a taxa básica de juros em 10,5%. São três questões importantes: juros, câmbio e imposto. O câmbio em torno de R$5 é um câmbio competitivo. Você também não pode ter uma moeda sobrevalorizada. O imposto, a reforma tributária vai impulsionar a indústria. E juros, vamos trabalhar para a gente até o final do ano. Você tem um cenário externo, que eu acho que se cair nos Estados Unidos os juros, isso repercute aqui, e um cenário fiscal que vai mostrar claramente o compromisso com o arcabouço fiscal. Alckmin também participou de reuniões com representantes do setor industrial e abordou o projeto Pódium, uma iniciativa que reúne o poder público, empresários, setor acadêmico e trabalhadores com o objetivo de posicionar o Brasil no mercado mundial de ferramentaria. Durante o evento, o vice-presidente recebeu o título de embaixador da ferramentaria brasileira, em reconhecimento ao seu apoio ao setor que molda a indústria brasileira. De volta aqui, Cláudio Prisco Paraíso, para a nossa conversa aqui no Jornal. Prisco, o que dizer da visita de Geraldo Alckmin aqui ao Estado? Olha, o que ele veio fazer aqui, esse cidadão, hein? É uma figura patética, Geraldo Alckmin. Lá em 18, como pré-candidato, com Lula ainda sem ter sido preso, ele declarou que Lula deseja voltar à cena do crime. E agora ele está aí contracenando na cena do crime com o próprio Lula. Desembarcou do PSDB, agora está no PSB socialista. Alckmin socialista. Vejam só. E aí vem com esse discurso de que o dólar tem que baixar. O dólar dispara e a bolsa despenca pelas declarações despropositadas do presidente da República e por uma política econômica que, na verdade, inexiste e também incompetente. Essa que é a grande verdade. Muito bem, vamos aqui para Santa Catarina. União Brasil, partido do ex-prefeito Jean Loureiro, está literalmente rachado. Vejamos aqui. Temos a foto antiga. Jean Loureiro e Dário Berger, quando Dário era o prefeito e Jean, seu secretário, à época vereador. Mas depois eles se distanciaram, até romperam. Próximo telão.
em 2020, quando o Jean se reelegeu no primeiro turno, Dário Berger apoiou Angela Min, que já foi prefeita 2 vezes, mas as famílias eram adversárias, desafetas. Mas o quadro evoluiu. Próximo telão. Aí Jean na posse com Topázio Silveira Neto, que foi seu vice no segundo mandato. Ele renunciou para concorrer ao governo do Estado, ficou em 4º lugar. Próximo telão. Aí na campanha, com todo o pessoal do PSD, Raimundo Colombo, Heron Giordani, João Rodrigues, próximo telão. Essa reunião foi ontem, onde ele decidiu por romper com Topázio Silveira Neto. Só que os 3 vereadores aqui presentes, com cara de paisagem, nada falaram, porque eles discordam. A exemplo também dos 3 deputados estaduais. E até mesmo, próximo e último telão, Fábio Choquete, lá à esquerda, deputado federal da União, presidente estadual do partido, ali com Antônio Rueda, presidente nacional, aqui quando da filiação de Jean à União Brasil. Ou seja, Jean está isolado. Resta saber se vai deixar o partido ou vai puxar o freio da arrumação, recuar e apoiar Topázio. Vamos acompanhar. Ok? Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade, também no portal tvbv.com.br. É só acessar e conferir. Obrigado, Prisco. Boa noite. Abraço. Até amanhã. Vamos em frente. O governo do estado vai investir mais de 7 milhões de reais na revitalização do aeroporto de São Miguel do Oeste. As obras acontecem a partir de um convênio firmado entre a Prefeitura de São Miguel do Oeste e o governo do estado de Santa Catarina. Estão previstas a revitalização da pista de pouso e decolagem, do pátio de estacionamento, a instalação do sistema de ajuda à navegação e a construção de um terminal de passageiros. O aeroporto vai atender mais de 30 cidades do oeste catarinense. Essa reforma que será feita aqui, essa ampliação, estação de passageiro, a sinalização, tudo, vai dar condições melhores das pessoas voarem daqui. Como nós temos como a gente reduziu o ICMS de 17%, pode chegar a 1,5%, desde que a empresa faça 6 voos semanais em Santa Catarina. E está tendo uma procura muito grande. Azul, a TAM comprou uma empresa pequena lá nos Estados Unidos, também tem interesse em voos regionais. É por isso que nós estamos revitalizando todos os nossos aeroportos. E aqui é um aeroporto estratégico. Mudando de assunto, começou hoje oficialmente às 5h51 da tarde o inverno. Friozão mesmo ainda não deu as caras. A repórter Thaisa Kisiel mostra agora o que esperar da estação mais fria do ano em 2024. Jaquetas, toucas, luvas. Nas lojas, tudo exposto para chamar a atenção dos clientes e garantir a venda de um look quentinho para a nova estação. É só o cliente vir que já está tudo preparado, que já tem roupa bem quentinha, para ninguém vai passar frio. E o que esperar do inverno? Vai mesmo fazer o frio rigoroso que se cogita? Na verdade, estavam falando isso muito no início do ano, ainda sem o fenômeno, né? Ainda com uma previsão muito estendida, e acabou que não é isso. E, portanto, nós vamos ter um inverno mais quente do que o normal, pouco frio, assim como no ano passado. Além do destaque desta quinta-feira, por ser o início da nova estação, ainda tem o solstício de inverno, quando a radiação do sol é menor aqui no hemisfério sul. Então, com menos horas de sol, o dia fica mais curto e a noite mais longa. O sol vai se pôr antes hoje e vai demorar para nascer um pouco mais amanhã, então é a nossa noite mais longa. E depois, à medida que a estação vai passando, aí a gente vai tendo o oposto disso, né? A gente vai tendo a diminuição das noites mais longas e o aumento dos dias até chegar a primavera ali, em que a gente tem o dia e a noite igual no dia da primavera. E a primeira sexta-feira do inverno aqui em Santa Catarina vai ter o tempo influenciado por uma área alongada de baixa pressão, que é a chamada Cavado, no Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui no mapa. A madrugada e amanhã vão ter mais nuvens em Santa Catarina e até condição para chuva isolada. Essa condição é para o Planalto Sul e para o litoral sul de Santa Catarina. Ao longo do dia, sol entre nuvens em boa parte do estado catarinense. As temperaturas vão estar em elevação durante o dia, com máximas entre 23 e 27 graus. Vamos conferir aqui no telão?
Vamos lá. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 24. Em Blumenau, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Viramos a página, mais informações do tempo. Em Criciúma, mínima de 17, máxima de 25, com chance de chuva. Em Lages, também chance de chuva isolada, mínima de 12, máxima de 19. E em Chapecó, mínima de 14, máxima de 25 graus. A seguir no Band Cidade, o esporte com os gols do Campeonato Brasileiro. E veja também, arquitetos e urbanistas do Rio Grande do Sul se reúnem aqui no estado para um evento sobre sustentabilidade e arquitetura. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade, a capital catarinense recebe até sexta-feira um evento nacional de arquitetura. Em pauta, as mudanças climáticas e os desafios para os profissionais do futuro. A Clarice foi uma das milhares de pessoas impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O difícil da gente entender das coisas é a gente saber que a tragédia era anunciada, né? Então, eu fiz parte de 2 diagnósticos das bacias do Rio Gravataí e do Rio dos Sinos. E quando eu vi que o Vale do Taquari estava vindo abaixo, literalmente, eu pensava, essa água vai chegar em Porto Alegre. Então, essa vivência, essa sensação de não poder fazer nada e ver que as coisas vão acontecer, foi muito difícil, né? Um dos temas abordados foi a tragédia vivida pelos gaúchos. Estes e outros assuntos foram trazidos para a 50ª Convenção da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, realizada na capital catarinense. Como a gente teve esse momento muito grave no Rio Grande do Sul, a gente também colocou o tema que está sendo muito debatido sobre a resiliência das nossas cidades, né? O que os arquitetos, como nós profissionais que somos idealizadores e produzimos a arquitetura que molda as nossas cidades para os cidadãos, como que a gente está pensando essa mudança climática e o que está acontecendo com as nossas cidades, né? De que maneira a gente vai encarar agora os próximos 50 anos na produção da arquitetura para resolver agora essas questões. O evento reúne profissionais de todo o país e palestrantes renomados que abordam temas relacionados aos desafios da arquitetura, como as mudanças climáticas e o surgimento de novas tecnologias. Um dos painéis abordou o tema Cidades Verdes, que promoveu uma reflexão sobre os efeitos do aquecimento global, como enchentes, deslizamentos e aumento da temperatura do planeta. A gente vê o efeito das águas de imediato, tragicamente, a gente vê o efeito da inundação, do deslizamento de terra, mas a gente não enxerga os efeitos do calor extremo. Por isso a gente diz que essa é uma emergência silenciosa. Para os profissionais de arquitetura, é preciso pensar no futuro do planeta, com foco no desenvolvimento sustentável. Não pode acontecer retrocesso em leis ambientais, não pode ter afrouxamento das leis, né? Nós temos até um arcabouço legal razoável, mas isso vem sofrendo uma pressão por afrouxamento o tempo todo. Então, retrocesso, não. Série A do Campeonato Brasileiro, pela 10ª rodada da competição, o Criciúma derrotou o Atlético Goianiense de virada fora de casa e, de quebra, deixou a zona do rebaixamento. No estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, a defesa do Criciúma vacilou. Romão aproveitou e mandou de primeira para as redes. Atlético Goianiense 1-0. Após o bate-rebate dentro da pequena área, a bola sobrou para Newton, que fez o gol de empate dos catarinenses. Miguel Trauco, de falta, no fim da partida, fez o gol da virada e da vitória do Tigre. Final em Goiânia, Atlético Goianiense 1, Criciúma, 14º colocado da Série A com 9 pontos, 2. Na próxima rodada, o Tigre enfrenta o Botafogo, neste sábado, às 4h da tarde, no estádio Heriberto Wilson. Na Série B, Brusque e Avaí jogaram na noite de ontem em Itajaí com transmissão ao vivo da Band. O jogo foi no Gigantão das Avenidas e os dois times não saíram do empate sem gols. 0-0. Com o resultado, o Avaí é o vice-líder da competição com 21 pontos. Já o Brusque ocupa a 7ª posição dentro do Z4, a 17ª posição, com 10 pontos. Na 11ª rodada, o Brusque joga já neste sábado, às 9h da noite, em Itu, São Paulo, contra o Ituano. O Avaí tem compromisso na próxima terça-feira, às 7 da noite, no duelo pela ponta da tabela contra o líder América Mineiro. Cada vez mais a inteligência artificial tem feito parte do dia a dia das pessoas. Aqui em Santa Catarina, os órgãos públicos já começaram a implementar o uso dessa tecnologia na automatização de processos.
Para garantir que as contratações feitas pelos municípios catarinenses estejam de acordo com as leis, os auditores do Tribunal de Contas de Santa Catarina precisavam ler um por um os editais enviados pelas prefeituras. O processo agora é mais simples. A vigia, a inteligência artificial do TCE, é capaz de encontrar possíveis erros nas publicações. Mediante perguntas pré-cadastradas pela equipe técnica, o sistema Vigia consegue identificar eventuais irregularidades nos editais de licitação. Havendo a constatação dessas irregularidades, o Tribunal de Contas pode entrar em contato com seus jurisdicionados e solicitar e sugerir a retificação dos editais. A inteligência artificial utilizada pelo Tribunal de Contas surgiu aqui, na Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, os pesquisadores também trabalham para desenvolver uma plataforma para o Ministério Público do Estado que será usada no combate à corrupção. De acordo com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, as duas inteligências artificiais funcionam a partir do cruzamento de dados. Usando a inteligência artificial, a gente consegue fazer o cruzamento desses dois dados, o cruzamento do edital e o cruzamento dessas especificações técnicas do que pode e o que não pode. E a inteligência artificial nos dá essa informação de que, ok, naquele edital, tal especificação acontece ou não. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em TVBV Online, no nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.